Amém, queridos? Boa noite a todos mais uma vez, graça e paz. Amém. O Senhor nos confiou mais uma noite que estamos aqui reunidos para dentro do seu nome. Louva a Deus por cada coração, cada um de vocês que estão aqui e que estão dispostos a oferecer o seu melhor para Deus. Pois saiba que Deus, Ele não vai hesitar também em oferecer o melhor dele para cada um de nós. Por isso, queridos, esteja atento, abra o seu coração, abra a sua mente, para receber do Senhor aquilo que Ele tem para entregar para cada um de nós. É bem certo que a presença de Deus já foi notada e sentida, provada por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Amém? Então, nós temos uma palavra aqui que era para ser falada lá em Marechal, né, semana passada, mas não houve tempo e vamos estar falando dela hoje, porque é o tema que os irmãos escolheram como sugestão para que fosse falado aqueles 3 dias em que nós passamos lá em Marechal, né? E assim o Senhor vai querer que essa palavra seja revelada para nós hoje. Graças a Deus por isso, porque alguns daqueles que não puderam estar lá estão aqui hoje e vão poder receber a palavra na íntegra, que é muito mais importante e é muito melhor. Então, o tema de que foi escolhido para que nós pudéssemos ouvir lá em Marechal foi as dores e os amores de uma vida de servidão a Cristo. Lá nós ouvimos sobre as dores. Quantos lembram? Muito boa aquela palavra, foi publicada hoje, está lá no blog, está lá no site, está lá no YouTube. E os irmãos que puderem acessar, seria muito importante que acessassem e pudessem ouvir novamente aquela palavra que foi falada lá em Marechal. Uma palavra muito rica, cheia de detalhes, uma palavra muito salvífica. Então nós ouvimos lá as dores de uma vida de servidão a Cristo. Mas nesta noite nós vamos falar da segunda parte que são os amores de uma vida de servidão a Cristo. Então, aqueles que servem a Cristo, eles têm uma dualidade no viver. Eles passam por um processo de dor, para assim ter uma vida de crescimento e amadurecimento, mas também nós passamos por uma vida de muitos amores, para assim conquistar e ser conquistado pelo nosso amado Senhor. Amém? Então vamos falar nesta noite sobre a segunda parte deste tema, que são os amores de uma vida de servidão a Cristo. Os amores de servir a Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar algo que está contido aqui na mensagem que vamos expor nesta noite. Talvez o texto seja conhecido, talvez algo do que nós vamos expor aqui vocês já tenham ouvido bastante, mas a minha sugestão para você é o seguinte, queridos: receba como um novo de Deus a palavra que será falada nesta noite, porque tem o frescor do Espírito Santo para vir edificar cada um de nós no homem interior. Amém? Então, nós vamos ler em Lucas, no capítulo 8 e o versículo 43. Ou a partir do versículo 43, o que o Senhor tem para nos entregar nesta noite a respeito desta palavra. A mensagem de hoje. Lucas, capítulo 8, versículo 43, fala da mulher do fluxo de sangue. Eu acho que todos já ouviram falar desta mensagem, né? Mensagem muito rica, muito linda. E nós já ouvimos falar dela por vários ângulos, por vários aspectos. E talvez o Senhor traga nesta noite uma ótica diferente de tudo ou de todas as que nós já ouvimos sobre esta mensagem, esta passagem aqui, que a Bíblia descreve como sendo a mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, versículo 43 diz assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gasto todos os seus sustentos com médicos, e ela não podia ser curada por ninguém. Então, chegando por detrás, tocou na orla das suas vestes, e Jesus disse: quem me tocou? Pedro então diz:
A quem te tocou? O Senhor pergunta. Toda a multidão te aperta. E você diz, quem te tocou? Jesus diz, alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. A mulher, vendo que não podia ocultar-se dele, veio tremendo, lançou-se nos seus pés e disse perante todos, por causa que ela lhe havia tocado e que lhe fora curado imediatamente. Então ela veio dizendo, eu não toquei no Senhor, eu apenas toquei nas suas vestes. Interessante, queridos, quando nós vemos esta palavra por esta ótica, talvez eu tenha lido de uma maneira diferente da que está escrita aí na sua tradução, mas é aquilo que se aproxima muito do que realmente aconteceu, o fato naquele momento do encontro daquela mulher com Jesus. Tem gente que ouve a palavra, até acha lindo, maravilhoso a palavra que ele ouviu, mas ele trava após ouvir essa palavra e diz, isso não é para mim. E passa a atribuir esta palavra sempre a uma outra pessoa ou uma outra situação. Aquela mulher, por mais que ela precisasse da cura, mas ela não se achava digna de ser curada por Jesus. E muito mais ainda, de tocar em Jesus. Mas naquele dado momento, aquilo que era a vontade de Deus foi além daquilo que a lei permitia, e aquela mulher foi alcançada pelo imenso amor do Senhor, que transcende toda a lei, todas as regras, e todo o legalismo, e tudo aquilo que o homem estabelece como sendo limite para tocar o Senhor e ser tocado por Ele. Porque eu sei que muitas das vezes nós pensamos assim, eu sei quem eu sou, eu sei que sou pecador, eu sei que sou uma pessoa ruim, eu sei que isso aí é muito bom, mas se as pessoas que estão ao meu lado soubessem de fato quem eu sou, eu jamais seria digno de tocar no Senhor. Muitas das vezes, esta é a nossa maneira de pensar ao nosso respeito, ou até mesmo a maneira que nós atribuímos a outra pessoa. Eu conheço e sei quem é essa pessoa. Ela não tem a dignidade, a capacidade, o merecimento de tocar em Jesus, e muito menos de ser tocado por Ele. E aí, ela comete esta grave acusação sobre ela mesma ou sobre as pessoas. E aí, ela fica retraída e impede de amar o Senhor na proporção que Ele merece ser amado e receber do Senhor o amor que Ele tem para derramar por cada um de nós. Então, queridos, o amor do Senhor, Ele é ilimitado. E Ele não se restringe a qualquer tipo de lei, de regras ou de limitação que o homem possa querer cometer ou estabelecer para que não flua dele para conosco e também que impeça que venha fluir de nós para com Ele. Ou seja, nós olhamos para o que as pessoas pensam e acreditamos isso na conta de Cristo. Como se Jesus olhasse para nós e nos medisse com a mesma medida ou da mesma maneira que nós medimos as pessoas. Este é um grande impedimento de nós tocarmos o amor de Deus e sermos tocados por Ele. É que nós estabelecemos uma medida para cada um e achamos que Cristo mede as pessoas e também nos mede com esta mesma medida que nós estabelecemos para cada um, para cada pessoa. E isso acaba nos impedindo de viver os amores de uma vida de servidão a Cristo, porque nós limitamos a Ele na nossa limitação e naquilo que nós somos. Então, quando vamos relacionar com Jesus, é de forma tímida. Queridos, o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender que não se trata do tamanho do nosso amor para com Ele, mas é do tamanho do amor dele para conosco. Então não se aproxime do Senhor timidamente.
de forma insegura. Será que eu posso? Será que eu tenho esse direito? Será que Ele vai me receber? Porque eu sei quem eu sou. Isso aí é a sua medida. Mas a medida do Senhor, ela é de tal maneira como João descreveu, quando disse que Ele amou o mundo. Então, quando nós vamos nos aproximando, nós vamos tendo esta medida, esta forma tímida, acanhada. Muitas vezes você não consegue receber o amor do Senhor na sua totalidade, porque você está acanhado diante dele, com medo, porque temos uma perspectiva equivocada sobre Jesus e olhamos para Ele de uma maneira totalmente diferente do que Ele olha para nós. Como se nós tivéssemos a capacidade de encantar Jesus com o nosso merecimento. Nunca vai acontecer, querido. É o tamanho do amor dele que nos alcança de tal maneira que nos envolve independente da condição que nós estamos e nos chama para Ele, para que dele possa sair virtude para curar as nossas feridas, as nossas vidas e as nossas debilidades. Então foi isso que aconteceu com aquela mulher. Só que essa consciência de filho, quando se trata de Jesus, é diferente. E nós distanciamos muito dele, da nossa vida e muitas vezes do nosso sentimento e obediência para com ele. Porque ele nos vê de uma forma e nós o vemos de uma forma totalmente diferente. Queridos, quem é filho tem acesso. Quem é filho não tem formalidade. Quem é filho desfruta do amor do Pai. Então não é necessário que nós venhamos ter nenhum tipo de timidez, acanhamento, insegurança. Quando nos aproximamos de Deus, quando nos aproximamos do Filho, quando nos aproximamos do Espírito Santo, porque em nós ainda há muitas impurezas a serem curadas. É esse toque, é essa aproximação que vai fazer sair virtude dele e curar aquilo que precisa ser curado em nós. E isso se chama viver o amor de Cristo com intensidade derramado em nossos corações. Paulo instrui dizendo que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então não podemos ter medo de nos aproximar do Senhor. Porque o Senhor, ele tem o verdadeiro amor. O Senhor tem o amor que pode cobrir multidões de pecados e transgressões em nossas vidas só para nos curar. Aquela mulher estava numa situação onde, legalmente falando, ela não poderia de maneira nenhuma tocar em Jesus, porque ela estava com um fluxo de sangue. Traduzindo para a nossa linguagem dos dias de hoje, ela estava menstruada há 12 anos. E a menstruação na cultura judaica era um período em que ela estava totalmente impura. Então uma mulher menstruada, uma mulher impura, ela nem poderia estar na presença de um homem na cultura judaica. Quanto mais tocar em um homem. E ainda se tratando do Filho de Deus. Veja que situação aquela mulher se encontrava. E veja a cena do que aconteceu. Mas ela não se deteve nisso e ela conseguiu acreditar que viver o amor de Cristo valia a pena, mesmo que naquele momento ela fosse apedrejada perante aquelas pessoas. Então, o que passava na cabeça daquela mulher não era apenas ser curada, mas era ser tocada pelo Filho de Deus. Então, queridos, é isso que o Senhor, ele quer nos mostrar nessa vida de viver os amores, de viver uma vida de servidão a Cristo. É que a cura é algo muito pequeno e insignificante diante daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas e os nossos corações. Porque, na verdade, Ele quer derramar sobre nós o seu verdadeiro amor. Aquele que vai lançar fora todos os medos, todas as inseguranças que habitam em nossos corações. Não nos tornamos bons pela violência da cruz, e sim pelo perdão liberado. Pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário e pelos nossos pecados, então
é por meio dele e do amor dele, sim, que nós alcançamos a misericórdia de Cristo em nossas vidas. Ainda existem tantos irmãos equivocados, querendo se aproximar de Cristo por mérito, porque é bom, porque é santo, porque é perfeito, porque não peca. Nenhum de nós teríamos capacidade de nos aproximar do Filho de Deus, e muito menos de tocar em suas vestes. É o amor dele, queridos, que nos capacita a fazer isso todos os dias. E ele nos deu essa capacitação onde? Na cruz do Calvário, derramando misericórdia sobre as nossas vidas. Não nos tornamos bons pela violência, queridos. Então essa mulher, nessa narrativa aqui, é mostrado que ela é impura. Está há 12 anos com essa impureza na sua vida. E na lei, esse período é tipo, não toque em nada, não abrace ninguém. Uma mulher que estava no seu período menstrual, ela não poderia nem tocar nas coisas. Queridos, essa cultura ela se estendeu aqui para os ocidentais. Tem pessoas que acham que quando a mulher está nesses dias não podem fazer tantas coisas, é ou não é? Sabe o que é isso? Uma cultura milenar que vem ainda lá dos templos judaicos, ainda no período de Jesus. Então, ela não poderia tocar em nada, muito menos abraçar alguém. A lei proibia isso. E o que é que acontece? Ela nem poderia estar ali no meio desta multidão. E o primeiro obstáculo para ela ter chegado até lá, até Jesus, foi a multidão. Então, queridos, não pense você que você vai viver uma vida de verdadeiro amor a Cristo se você não decidir enfrentar a multidão. A multidão, ela te aperta e te impede todos os dias para que você não chegue perto de Jesus, para que você não toque a Ele e não seja tocado por Ele. O que seria essa multidão, Edivaldo? São apenas pessoas? Não. São situações, são circunstâncias, são acusações. Muitas vezes nós estamos impedidos pelo nosso passado, muitas vezes nós estamos impedidos pelas nossas situações diárias, muitas vezes nós estamos impedidos pelo nosso ego, muitas vezes nós estamos impedidos por tudo aquilo que nos empurra para longe de Cristo, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos corações. E aí essas multidões vão se formando e nos impedindo que a gente chegue até Jesus. E nós vamos ficando para trás, e o nosso fluxo de sangue começa a se esvair até que nós venhamos alcançar a morte. Porque sangue ali também fala de vida. Aquela mulher, ela não estava só perdendo sangue pelas regras da mulher, mas ela estava representando que a sua vida estava se esvaindo todos os dias, pouco a pouco. Mas ela suportou o tempo. Quanto tempo? 12 anos. Então, queridos, quando nós estamos andando com a multidão, nós temos mais dificuldade de tocar a Jesus. Com quem você está andando? Você está andando com aquele que te leva para perto de Jesus? Ou você está no meio de uma multidão que só te empurra e te impede e te acusa de você tocar Jesus? E aqui, queridos, nós não estamos falando apenas de pessoas, não. Qual é a multidão de coisas que está na sua cabeça todos os dias? As preocupações, as dores, as lamentações, os anseios, como nós vimos na dinâmica hoje, né? Será que a ansiedade tem causado esta multidão de sentimentos em você, que você não consegue tocar Jesus? E isso nós precisamos entender, porque se houver multidões em nós, nós precisamos vencer essa multidão e ter coragem como esta mulher teve. Passaram mais de 2000 anos, e o problema que essa mulher tinha para tocar em Jesus ainda permanece na multidão.
A nossa situação hoje não é diferente da situação daquela mulher. A multidão tem nos impedido de nós tocar a Jesus, e todos os dias a nossa vida espiritual ela vai se esvaindo. Tal qual esta mulher, ela tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma perda de vida, tal qual nós também temos esse problema todos os dias, porque a multidão nos impede de caminhar em direção a Cristo e tocar. Basta tocar para que possamos ser verdadeiramente curados. Então, querido, muitas vezes não só estamos andando com a multidão, mas nós somos também parte desta multidão. Ao invés de levar as pessoas a Cristo, nós impedimos que elas andem em direção a Ele e toque Ele, e seja tocado por Ele, e desfrute do seu amor. Quando é que isso acontece? Quando nós somos pessoas que não temos um coração disponível para ser usado por Deus. Então as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, o nosso ânimo não leva as pessoas a Cristo. Estamos numa casa onde habitamos com diversas pessoas, mas nós nunca temos ânimo e nem disposição para caminhar até Cristo, e aqueles que nos seguem automaticamente vai fazer o quê? O mesmo. E essa família vai ficar assentada, olhando o sangue se esvair, a vida ir embora, e nunca toma uma atitude de tocar a Cristo e ser tocado por Ele. Então muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão. Você precisa se encontrar nesta noite. Mas muitas vezes você é parte dessa multidão. Nós somos essa multidão que expulsa as pessoas da presença de Jesus. Tanto tempo, tantos anos, e aqueles que andam conosco nunca conseguiram caminhar em direção a Jesus, porque nós nos tornamos uma multidão que impede, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de falar, com a nossa firmeza no Senhor, com a nossa constância em Deus, com a nossa motivação em revelar a Cristo para essa pessoa, e essa multidão que somos nós vai impedindo que essas pessoas caminhem em direção ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos nesta noite entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele quer para nós. Quando aplicar a nossa justiça, nós estamos tirando pessoas que a gente acha que não pode caminhar em direção a Cristo. Quando é que isso acontece? Quando alguém se aproxima de nós e nós não conseguimos ver que esta pessoa é alguém que o Senhor nos enviou para que nós levássemos ela para Cristo. Essa pessoa não, aí você pode morrer de falar do Senhor, ela nunca vai querer. O que é isso? Um pré-julgamento que vai fazer com que nós venhamos expulsar as pessoas do meio desta multidão, ao invés de conduzir elas a Cristo. O que foi que Pedro falou? Senhor, tem uma multidão aqui, todos te apertam. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Quem não tem a visão, irmãos, não consegue conduzir pessoas a tocar e ser tocada pelo Senhor. Ainda longe, muito longe de uma vida de amor a Cristo e ao próximo. Quando nós não levamos pessoas a tocar Jesus e a ser tocadas por Ele, nós ainda estamos muito longe, mas muito longe mesmo, de uma vida de amor a Cristo e também de amor ao próximo. Longe de viver a servidão do amor. O que é viver a servidão do amor? Preste atenção. Viver a servidão do amor é você ter uma vida que conduz as pessoas a tocar Jesus e ser tocado por Ele. Quando isso acontece na nossa vida de modo prático, orgânico, então nós podemos dizer e entender que nós estamos vivendo uma vida de amor a Cristo, uma vida de servidão de amor a Cristo e também de amor ao próximo. Queridos, para se construir algo novo, nós precisamos desconstruir aquilo que já está no lugar. Se nós quisermos construir um prédio novo aqui nesse espaço, não dá para construir em cima desse.
nós temos que desconstruir, derrubar, nós temos que desfazer para que esse espaço ele fique limpo, e a partir desse momento nós possamos fazer o quê? Construir algo nesse espaço com uma nova forma, com uma nova característica. Então, tudo aquilo que você aprendeu de forma religiosa, que não te permite tocar a Jesus, ser tocado por eles e conduzir pessoas com você a fazer isso, derrube, destrua, desfaça isso na sua vida, porque foi algo que foi construído, mas não vai levar você a desfrutar do verdadeiro amor do Senhor. Porque para amar a Deus, precisa amar primeiro ao próximo. João falou isso, aquele que diz que ama a Deus e não ama ao seu irmão. Então, como nós podemos estar todos os dias tocando a Cristo, sendo tocado por Ele? Como é que nós podemos todos os dias ser curados pelo Senhor e não ter o prazer de ver alguém que está ao nosso lado, agonizando, morrendo, não ser levado pelas nossas vidas à fonte da cura, porque nós julgamos que essa pessoa, ela é impura, ela é indigna. Sabe por que aquela mulher não foi curada antes? Porque toda a multidão não permitia que ela se aproximasse, porque ela era impura. Mas quantos julgamentos nós fazemos na nossa vida, na vida de alguém? Julgamos que as pessoas são impuras, julgamos que as pessoas são indignas. Aí nós usamos outra palavra, problemática. E aí nós fazemos com que essas pessoas nunca se aproximem de Jesus através das nossas vidas. Então, queridos, para se construir algo, nós precisamos entender que é necessário destruir o antigo, aquilo que já ocupava o espaço. Jesus desfez conceitos aqui. Essa mulher, ela toca na orla do vestido, das vestes de Jesus, porque não se achava digna de tocar nele. Talvez você já leu essa passagem, já ouviu várias vezes e você não entendeu esse detalhe. Não é que Jesus estava tão distante que ela se esticou e com a pontinha do dedo foi lá e nas vestes raspou. Não. Ela chegou próximo de Jesus o suficiente para tocar nele. Mas ela se achou tão indigna, tão impura. Ela se achou tão errada de estar naquele lugar que ela apenas passou a mão de leve nas suas vestes. E às vezes é assim que nós fazemos com Jesus. Porque nós não nos achamos dignos de nos abraçar com Ele, de nos agarrar com Ele, de o amar com amor incondicional. Quando nós começamos a reunir, irmãos, nesse momento de confraternização, ainda tinha muitos irmãos, não sei se ainda tem, que não conseguia nem abraçar, colocava o braço firme de longe. Sabe por quê? Porque o coração ainda não entendia a entrega do que é o amor. E muitas vezes é assim que nós fazemos com Jesus. Nas nossas orações, olha Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, de longe. Queridos, o Senhor, Ele tem um amor imenso para derramar em nossas vidas. Então, quando estiver na presença do Senhor, não faça esse tipo de ação. Corra e se abrace, se agarre com Ele. Corra para o colo dEle. Não pense que você é indigno, porque você sempre vai ser. Mas é o amor dEle que te permite ser tocado por você e derramar cura sobre a sua vida. Essa mulher por causa da lei, essa mulher por causa da multidão, essa mulher por causa do ensinamento, essa mulher por causa da cultura, ela apenas passou os seus dedos bem de longe nas vestes de Jesus. Mas esse mesmo Jesus, ele rasgou o véu do templo, tirou toda a lei, acusação, dívida que havia sobre nós e disse: vinde, amor, receba o meu amor por completo e não tenha receio
de me abraçar, ser beijado e receber o meu amor como cura total sobre a sua vida. Então, esta mulher, queridos, ela se sentiu tão indigna de tocar em Jesus por causa dos conceitos. E Jesus quebrou todos os conceitos, porque ela não se achava digna e nem coragem de fazer o que Jairo fez. Ela teve essa coragem. Jairo também era uma pessoa que não tinha aproximação com Jesus, relacionamento com Jesus. Mas o que foi que Jairo fez? Ele disse: Senhor, vai na minha casa. É essa ousadia que nós precisamos ter diante do Senhor, irmãos. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o tamanho do nosso amor, é o tamanho do amor dele. Jairo não tinha intimidade nenhuma com o Senhor, mas quando ele chegou perto dele, ele disse: Senhor, vai na minha casa, minha filha está para morrer. Você pode ir lá na minha casa? Quem teria mais ousadia, Jairo ou a mulher? Jairo. Mas quem é, de fato, hoje, quando aparece diante do Senhor? Quando você aparece diante do Senhor, você aparece com o coração de Jairo ou você aparece com o coração da mulher do fluxo de sangue? Cheia de receios, cheia de condenações, atravessando a multidão e com medo do julgamento do que aquela multidão iria dizer ou fazer com ela. Mas Jairo não enfrentou nada disso no seu coração. Ele chegou diante do Senhor e disse: olha, vai na minha casa, cura minha filha, derrama o teu amor sobre ela, mesmo que eu seja uma pessoa que não tenha dignidade nem capacidade que isso aconteça. Mas, queridos, quantos Jairos têm se manifestado diante do Senhor? Quantas vezes nós temos a ousadia de convidar o Senhor a estar em nossa casa? Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor com a ousadia de dizer: entra na minha casa, vai lá e expulsa toda a morte do meu casamento, a morte que ronda, a morte que permeia a minha vida familiar. Quando um patriarca morre, geralmente, e fica uma herança, bens materiais, é bem certo que essa família ela entra num grande conflito, é ou não é? Pessoas brigando, quem vai ser dono de quê? Quem tem direito de quê? Isso vai ser de quem? Como vamos receber isso? E isso é um espírito de morte que permeia a família. Essa morte entra na família e ela começa ali a permear a família de tal maneira que não consegue mais deixar que essa família seja tocada por Jesus. E nós mergulhamos nesse espírito de morte e não temos a ousadia de dizer: Senhor, entra na minha casa, traz cura sobre a minha família, traz restauração sobre a minha família. E Jairo fez isso. Veja a diferença: Jairo fez isso, mas a mulher não. Ela toca as vestes e quando é curada, ela não celebra, ela tenta fingir. Preste atenção, querido. E ela vai embora com medo, ela sai de fininho. Isso, queridos, é algo muito recorrente em nossas vidas. O Senhor às vezes nos dá um livramento, mas um livramento tão grande, tão especial. Mas nós não temos coragem de celebrar, para não divulgar para as pessoas que nós somos dependentes do Senhor. Aí chega no trabalho, calado. Aí vai para um churrasco com a parentela no final de semana, calado. Aí está com aquele colega ali na faculdade, na escola, calado. O que é isso, queridos? É a mulher do fluxo de sangue.
É aquela que recebeu do Senhor a cura, mas ela não teve coragem de celebrar, porque ela não se achava digna. Com medo de dizer para aquelas pessoas o tamanho do amor do Senhor para com a sua vida, e as pessoas dizem assim: jamais o Senhor vai fazer isso com uma pessoa como você. Sabe por quê? Porque nós julgamos pela nossa capacidade. Mas a capacidade é dele. Quem tem que ser glorificado é Ele. Quem tem que ser evidenciado é Ele. O amor é dele. Você está entendendo, queridos? Aquela mulher, ela foi curada e ela saiu calada. 12 anos com um fluxo de sangue. Impedida pela multidão, e fez algo que aparentemente pela lei era proibido. Recebeu a maior bênção da sua vida, porque ela ia morrer, porque a vida estava se esvaindo. E ela é curada e ela não celebra. Então o que a palavra quer nos mostrar com isso? Que viver o amor de uma vida de servidão a Cristo é você celebrar Cristo quando você é tocado por Ele. E quantas vezes nós somos tocados pelo Senhor e saímos caladinho e de fininho, porque nós não temos coragem de revelar o tamanho do amor de Cristo pelas nossas vidas, porque nós medimos o tamanho pelo amor que nós temos pela vida dele. Que triste isso. Então, esta mulher, ela sai desta maneira. Imagina a cena agora. Essa mulher, ela sai ali abaixadinha, tremendo de medo. Ali, sem querer que ninguém visse ela. É isso que acontece conosco. Durante a semana, durante os dias, durante os meses, o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá, irmãos, condição de vencermos coisas que seriam impossíveis nas nossas vidas, mas nós saímos caladinhos. Nós não conseguimos, numa multidão como essa, por exemplo, vir à frente e dizer: olha, Jesus é maravilhoso, porque essa semana mesmo Ele fez isso na minha vida, embora Ele não merecesse. Uma vida de amor nós precisamos ter pelo nosso Senhor, porque Ele já tem pelas nossas vidas. Aí Jesus, irmãos, Ele parou a multidão, enquanto a mulher saiu de fininho, enquanto a mulher não teve coragem de evidenciar o tamanho, a magnitude do milagre, da cura que ela recebeu, Jesus fez o oposto. Ele para a multidão. Que diferença de amor, queridos. Que diferença de amor. Para Jesus não fazia diferença. Foi apenas mais um curado. E um que não quis nem evidenciar. E um que não quis nem testemunhar. E um que não quis nem mostrar para as pessoas o tamanho do amor de Cristo para ela. Mas Jesus, Ele faz diferente. Ele para a multidão. E Ele pergunta: quem me tocou? Porque, queridos, Jesus, Ele quer todos os dias evidenciar o tamanho do amor dEle para com as nossas vidas. Mas nós todos os dias escondemos esse amor, porque nós não queremos expor a fragilidade do nosso ego. Ainda que você pecou hoje, ainda que você falhou hoje, ainda que você desobedeceu hoje, Jesus não deixa de amar você por isso. E Ele não deixa de derramar o seu amor sem medida na sua vida por isso. Imagina a cena agora, essa mulher abaixadinha saindo, tremendo, com medo. Queridos, mas Jesus, Ele não fez assim. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão por não ter uma vida de amor, por servir ao Senhor. Não celebramos, não exclamamos, não exultamos, para não ser notado e julgado pela multidão. Diga aí que tamanho de covardia, amado. Jesus cura a nossa vida e nós não temos coragem de exclamar o tamanho desse milagre, desse amor em nossas vidas.
porque nós temos medo de ser julgado pela multidão. Quem é você para Jesus fazer isso? Que tipo de crente é você? Que Jesus jamais faria isso por você? A sua vida não condiz com essa realidade que você está dizendo, mas não é sobre nós. Não é o tamanho do nosso amor. Não é a capacidade da multidão, mas é o tamanho do amor do Senhor. Queridos, na multidão é o melhor lugar de declarar o tamanho do nosso amor em servir a Cristo. Ei, preste atenção. É na multidão. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua parentela, é na sua casa. É no meio das suas preocupações, que isso também são multidões em sua mente. É nesse momento e nessa hora e neste lugar que nós precisamos declarar, exclamar o tamanho do amor de Cristo e o amor que nós temos em servir a Ele. É lá e temos que mostrar que Ele é a nossa prioridade e que o amor dEle está acima de tudo. Quantas vezes, queridos, as pessoas, a multidão, já viu em você que o amor dele está acima de tudo? Será que você já conseguiu mostrar isso? Parece que essa mulher está no fim. Não, ela não está no fim. Parece que para esta mulher não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas aí de repente Jesus está chegando na cidade onde ela está, e aqui a gente começa a conhecer a verdadeira história do amor de Cristo para com as pessoas, para conosco. Vamos avançar que o tempo já está correndo ali, né? Então, querido, amados e amadas irmãs, a palavra diz que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é príncipe da paz. Mas você, ei, você, quantos conhecem Jesus aqui? Amém. Quantos acreditam que Ele é maravilhoso, conselheiro, amém, Deus forte, príncipe da paz? Amém. Todos acreditam? Mas você o trata assim? É nisso que consiste o tamanho do nosso amor. Porque nós sabemos que Cristo é, mas sabemos isso como um título que Ele tem, e não como Ele é de fato em nossa vida. Porque se você conhece uma pessoa maravilhosa, conselheira, que se torna o nosso Deus forte, e que Ele é príncipe da paz, capaz de promover a paz em nossas vidas, nós precisamos tratar Ele com um tratamento diferenciado, é ou não é? Mas você, querido, o trata assim? É nisso que o Senhor quer, irmãos, nos encontrar nesta noite. Ou você o trata ainda cheio de formalismo? Tem pessoas que até quando vai orar muda o tom de voz. Tem pessoas que quando vai orar trata o Senhor com uma linguagem tão formal, tão rebuscada, que nem Ele mesmo entende. Eis que te digo, Senhor dos céus e da terra. Você não fala com ninguém com essa linguagem. Mas com Deus você quer falar assim, sabe por quê? Porque você não entende que Ele é o seu maravilhoso, que Ele é o seu conselheiro. Queridos, quer uma sugestão para você começar a aprender a orar de verdade? Senta num canto, coloca uma cadeira na sua frente e entenda que ali tem uma pessoa que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e começa a dialogar com Ele. Oi Jesus, tudo bom? Estou aqui nesta manhã e quero conversar contigo. Olha, está passando isso e isso. Eu queria um conselho, filho, porque eu acredito que tu és conselheiro. Conversa com Jesus sem o formalismo que a religião impregnou em você, que você fala palavras sem realidade no coração. Porque isso vai te impedir de você, quando ver Jesus, se abraçar com Ele,
sempre vai te levar a apenas tocar na orla do vestido dele. E não é mais necessário isso, queridos. Porque ele rasgou o véu do templo, ele escancarou as portas do templo, e ele está te esperando num lugar muito especial chamado Santo dos Santos. Só para te beijar, te abraçar e te curar. Todas as condenações estão apenas em você. Porque ele na cruz do Calvário já resolveu todo esse problema com você. Querido, Jesus não tem mais problema com o homem. É o homem que tem problema com ele. Porque ainda o coloca de uma maneira que verdadeiramente não é o que ele é. E Jesus, ele abre aquela multidão e vai até aquela mulher, e ela está tremendo e diz: fui eu, Senhor, quem te toquei. Tanto medo havia no coração daquela mulher, queridos. Quanta insegurança no coração daquela mulher. Porque a multidão condenava, a lei condenava, a religião condenava, todo mundo condenava aquela mulher. Mas ela encontrou o maravilhoso. Mas ela encontrou o verdadeiro amor. E ela fala ali em meio a uma voz trêmula e diz: fui eu, Senhor. Fui eu quem te toquei, mas eu não toquei em ti verdadeiramente. Eu apenas passei a mão na orla do teu vestido. Quantos cristãos, irmãos, ainda não têm coragem de tocar Jesus e de ser tocado por Ele? Porque a religião o condena, o pecado o condena, a multidão o condena, todos o condenam, porque ele ainda não tomou posse da verdadeira obra da cruz do Calvário. Romanos disse que nenhuma condenação há para os que estão em quer dizer para dentro, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Não tenha medo, querido, de tocar Jesus e ser tocado por Ele. E diz: foi eu que toquei, mas foi apenas na pontinha das suas vestes. Em outras palavras, olha, eu não te tornei impuro, Senhor. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não deveria te tocar. Eu não deveria estar neste lugar. Eu sei que eu não deveria fazer isso. Eu resolvi um problema muito grande e eu só queria apenas ir embora de fininho. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós nos achegamos a um ambiente como esse e outros que tem e fala do Senhor, e nós queremos apenas uma cura, porque nós não nos achamos dignos de permanecer, ficar com Ele. Nós queremos apenas resolver um problema. Mas Jesus, ele está dizendo: olha, não se preocupe com a condenação que a multidão aplica sobre a sua vida. O meu amor te curou. A minha obra te salvou. Fica comigo. Permanece aqui. Caminha juntamente comigo. Ela com um problema gigante há 12 anos, no fluxo de sangue, mas a rejeição, o preconceito e tantas outras coisas eram maior na sua vida do que o problema que ela tinha. E Jesus resolve tudo de uma só vez, com uma única frase. E olha para ela e diz: filha. Amados, preste atenção aqui neste momento, já estou terminando. Enquanto a multidão olhava para aquela mulher e dizia: impura, indigna. Olhava para aquela mulher e acusava e jogava pedras e preconceitos. E dizia: você não pode estar aqui, você não pode entrar aqui, você não pode falar com o mestre, você não pode receber nada dele, porque você é impura. Jesus olha com um olhar de amor e de ternura, e dentro dos olhos dela diz assim: filha.
Ai, irmãos, que Deus maravilhoso. A tua fé te salvou. Será que dá, irmãos, para o seu coração se alegrar com isso? Será que dá para você entender o tamanho da magnitude do amor do Senhor para com aquela mulher e para com as nossas vidas? Quem nós éramos? Pecadores, desobedientes, maldosos, caluniadores, mentirosos. Nós éramos um material muito ruim diante do Senhor. Mas Ele resolve chegar, olhar nos nossos olhos e dizer: filho, filha, a tua fé te salvou. O que foi isso? Amor. Ele encheu ela de amor. Queridos, muitas vezes nós pensamos que as pessoas estão precisando ouvir sermões. Ei, pegamos a nossa Bíblia, botamos debaixo do braço, ou então levamos o nosso celular, nos assentamos diante dessa pessoa e começamos a ler Gênesis, e quando nos damos conta, nós já estamos em Apocalipse, achando que essa pessoa está precisando de sermão, e muitas vezes essa pessoa está precisando só de amor. Jesus não disse uma palavra para aquela mulher. Ele apenas encheu ela de amor. Queridos, viver uma vida de amor e servidão a Cristo é sair por aí enchendo as pessoas de amor. Palavra tem muita, tem na internet, tem no YouTube, tem nas plataformas, tem nas religiões, tem nos endereços. Sermões tem demais, de toda qualidade, de todo tipo. Mas o amor está escasso. E na verdade o que cura é o amor. Então o que o Senhor fez ali? Ele encheu aquela mulher de amor, dizendo para ela: filha, a tua fé te salvou. Então, queridos, ele chamando ela de filha, para que a partir dali ela pudesse viver uma vida de servidão a Ele através do amor. Porque antes ela não era filha. E sem ser filho não desfruta do amor. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja uma pessoa correta, por mais que você seja uma pessoa politicamente correta, se não for filho, não desfruta do amor. Porque o Pai, Ele derrama o amor apenas para os filhos. E é dessa maneira que Ele encontra aquela mulher, para que ela pudesse viver uma vida de servidão a Ele através do amor. E esse foi o maior milagre. A gente pensa que o maior milagre foi o sangue ter estancado. Aquele sangue, muito embora na narrativa fosse literal, ele era simbólico para as nossas vidas nos dias de hoje. Porque o sangue daquela mulher, a vida dela que estava se esvaindo por ela ainda não ter entendido a condição dela de filha. Ainda que estejamos no reino, se não entendermos que somos filhos, a palavra diz que nós somos filhos, herdeiros de Deus, nós não vamos poder desfrutar do verdadeiro milagre de curar o nosso interior que está se esvaindo todos os dias em sangue. Então esse foi o maior milagre na vida daquela mulher. Qual foi o milagre? O milagre de ser inclusa na condição de filha e ser cheia do amor do Senhor. Então que nós possamos sair por aí através dessa palavra, irmão. Não levando sermões para as pessoas, não levando acusações para as pessoas, não levando palavras que ferem e matam muito mais do que salva e cura, mas que nós venhamos ser motivados a sair por aí levando muito amor para dentro do coração e da vida das pessoas. E isso, irmãos, é uma vida de servidão do amor do Senhor em nossas vidas. Uma vida de servidão em amor a Cristo.
uma vida de amor a Cristo através da servidão. E esta palavra, ela ministra muito os nossos corações, porque ela fala daquilo que nos falta, mas daquilo que nós temos. Nos falta amar as pessoas, mas esse amor já está em nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós preferimos medir com a nossa medida e esquecemos que a medida do amor é o próprio Senhor. E quando Ele olha para nós, Ele olha como olhou para aquela mulher. Ele não olha como o pecador. Ele não olha como o desobediente. Ele não olha como aquele rebelde. Mas Ele olha com amor. Por mais que o seu filho seja desobediente, por mais que o seu filho seja rebelde, mas lá no fundo, você sempre olha para ele com um olhar de amor. É ou não é? Então, queridos, que nós possamos, assim como Jesus fez, sair por aí curando pessoas através do derramado do nosso amor para com a vida delas. Graça e paz, Jesus é o Senhor. Essa palavra é mais breve do que a costumeira, porque nós vamos hoje partir o pão de uma maneira diferenciada. Quero agradecer a cada irmão que esteve aqui hoje, cada pessoa que saiu da sua casa e veio confraternizar junto conosco e também compartilhar desta palavra, deste momento de comunhão em que o Senhor se faz presente. Fiquem todos na paz e vamos partir o pão. Amém? Jesus é o Senhor.